Todos nós somos produto de um cristianismo que não aprendeu a pensar a Escritura da perspectiva correta. Eu digo isso sem nenhum demérito, mas apenas apontando uma deficiência na visão espiritual acerca das coisas de Deus, uma vez que desde o nascimento da igreja enquanto cristianismo, não enquanto corpo de Cristo, podemos datar a partir do 4º século, quando surge o cristianismo oficial, a partir da igreja mãe, Igreja Católica Apostólica Romana, apóstata, caída, e depois pelos segmentos, sejam eles o reformado ou mesmo o evangélico. O fato é que se construiu ao longo da história. Quero pedir que os irmãos prestem bastante atenção, porque eu estou trazendo aqui algumas informações que são importantes para a sua compreensão do que será dito e de como será dito. Então, ao longo da história foi construída uma visão teológica da verdade do ponto de vista meramente objetivo. O que significa isso, do ponto de vista meramente objetivo? Tomaram todas as verdades bíblicas, temas bíblicos, como por exemplo, novo nascimento, batismo, ou que seja o próprio batismo com o Espírito Santo, ou que seja a segunda vinda de Cristo, ou temas como nós vamos tratar nesta conferência, por exemplo, como o fenômeno que a Bíblia apresenta enquanto o anticristo, apresentado, o anticristo, tomar esses temas apenas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista objetivo, sem uma relação direta com o ser, com o homem. De sorte que as pessoas passaram, então, ao longo da história, a se posicionarem ao lado de determinada doutrina ou de determinado entendimento. Passaram, então, inclusive a gerarem muitas facções, discussões em torno desses temas. E depois de tantos anos, podemos colocar quase 2.000 anos, ou 1.600 anos de história, ocorre que pouco se apreendeu das verdades bíblicas, no sentido de como essas verdades acontecem dentro do homem. Eu sei que esse aspecto conceitual de que estou falando, ele tem a sua importância, mas ele não pode assumir o lugar da verdade enquanto algo que acontece. A verdade de Deus, presta atenção nisso, seja a revelação das coisas positivas em relação a Deus, sejam das coisas negativas em relação ao pecado, ao mundo, às trevas, à morte ou ao próprio anticristo, são verdades que acontecem. Os conceitos são válidos apenas para fazer uma descrição objetiva daquilo que acontece dentro do homem. Não pode inverter, negligenciar a verdade enquanto um acontecimento para valorizar a verdade apenas enquanto um conceito. Então eu não estou dizendo que o conceito não é importante, mas eu estou defendendo que a verdade, primeiramente, ela acontece. Ela é um fato orgânico que acontece no coração do homem, na mente do homem, na consciência do homem, no ser do homem. E posteriormente essa experiência pode, então, ser escrita ou mesmo descrita na forma doutrinária. Para os irmãos entenderem bem o que eu quero dizer, quero apenas fazer uma comparação. Por exemplo, a língua humana, as línguas, né? Que é o produto da linguagem humana. Há uma insistência muito grande em que se aprenda a chamada gramática normativa. As pessoas vão à escola e lá eles insistem que as pessoas devam aprender aquela língua prescrita por uma gramática normativa. Ou seja, alguém foi lá, ou alguns foram lá, e normatizaram um modo de falar que não existe. Algum de vocês aqui conhece alguém que fala diariamente, cotidianamente, a língua portuguesa da gramática normativa? 100%. Isso é impossível de acontecer. Eu sei que em grandes discursos de políticos, né, do judiciário, ou mesmo das igrejas, não importa, aqueles que são oradores procuram o máximo se policiar para falar um pouco mais corretamente, segundo a gramática normativa. Mas logo você vai encontrar as eivas, porque é uma língua falsa, não é uma língua verdadeira. A língua verdadeira é a língua que nós falamos, que todos nós falamos
no dia a dia, e todo mundo fala, e todo mundo compreende, e todo mundo tem por algo orgânico. A língua, ela faz parte do ser, não é algo exterior e objetivo ao homem. Então seria mais ou menos isso. A língua, enquanto algo que acontece, é um fenômeno subjetivo, um fenômeno que ocorre e acontece dentro do homem, seria, no caso, a verdade de Deus do ponto de vista orgânico. Nós queremos mostrar a verdade enquanto um acontecimento no homem. E vamos então comparar as doutrinas meramente definidas exteriormente como sendo a gramática normativa. Não sei se o exemplo ficou bom para vocês entenderem o que eu quero dizer com a doutrina meramente objetiva. Ou seja, a doutrina meramente descrita ou meramente discutida, ou quando alguém assume uma mera posição ao lado de um ponto de vista, não altera efetivamente o homem, não muda. Então o Ministério Apostólico de Volta à Palavra tem insistido nos últimos anos nessa visão orgânica da verdade. Então tudo que nós falarmos acerca de Deus, acerca da sua criação, acerca do homem, acerca das obras das trevas, acerca do mal, tudo nós precisamos ver como um acontecimento. Daí é que nós vamos poder mensurar o quanto nós crescemos, o quanto que ainda o mal, o pecado ainda opera em nós. Somente assim você vai poder se conhecer, se perceber e poder então buscar um caminho prático de experiência com Deus, de experiência com o Evangelho. Ok? Bem, o tema que nós propomos nesta conferência é um tema um pouco longo, né? De Babel, a Grande Babilônia, a gestação do anticristo e a consciência humana. Bem, esse tema se divide em duas partes, né? De Babel, a Grande Babilônia define o percurso. Ou seja, nós vamos percorrer a partir de hoje, ou mais especificamente a partir de amanhã, vamos percorrer o tema, começando em Babel. Para quem não sabe, Babel é o começo de toda a rebelião dos homens contra Deus. Gênesis capítulo 10 e 11. Ainda que a queda do homem ocorra em Gênesis capítulo 3, nós vamos falar isso com propriedade amanhã, somente a partir do capítulo 10 em diante, ali quando os homens se reúnem para construir a grande cidade e a torre chamada de Babel, ali então começa o processo e o movimento de rebelião dos homens contra Deus. Então, Babel vai ser o nosso ponto de partida. Ou seja, quando o homem, na pessoa de Nimrod, ele se rebela frontalmente contra Deus. Ali começa, portanto, um processo que vai passar, Babel vai passar pela Babilônia, ali nós vamos passar pelo livro de Daniel abundantemente, até chegarmos no Apocalipse na Grande Babilônia. Ou seja, há um grande percurso histórico, e não necessariamente histórico, do ponto de vista que você possa fazer uma verificação na história, mas acontecendo na história, essa perspectiva ela é profética. Como que a Escritura nos apresenta profeticamente um processo que, começando em Babel, vai se concluir na Grande Babilônia, no Apocalipse. Portanto, toda a história da humanidade, desde os primórdios da história, como que está acontecendo a gestação do anticristo. Isso para frustrar toda ideia e toda concepção de que o anticristo seja meramente um homem escatológico a surgir nos últimos dias. Um homem individual, um homem que, quanto a mim, é totalmente objetivo, porque não pertence a mim, não tem relação comigo, eu não sei, não tem nenhum relacionamento com ele, ele surgiria em tal lugar, e esta é a visão esmagadora do cristianismo. Todas as teologias do cristianismo vão apregoar, com as suas diferenças, mas sempre o surgimento profético e escatológico de um homem que vai dominar o mundo e vai impor sobre o mundo a sua vontade, oferecendo-lhe algumas coisas em troca do favor da política que ele vai desenvolver, da economia e outras coisas mais. Então todos pensam deste modo. E o que nós estamos propondo é algo totalmente diverso disso.
Estamos dizendo o seguinte, que o anticristo, essa figura tão emblemática para a maioria dos cristãos, ou para os cristãos, está sendo gerado desde o princípio da humanidade. Ou seja, nós vamos falar, sim, de uma manifestação, possivelmente de um homem que venha corporificar toda essa ideia, mas vamos demonstrar como que o anticristo, antes de ser uma pessoa, no tempo e no espaço, é um espírito que age desde os primórdios da humanidade, e ele está trabalhando nas mentes humanas, nas consciências humanas, nos corações humanos, arregimentando os homens para definitivamente se tornarem anti-Cristo, contra Cristo, mas não necessariamente contra o Cristo histórico. Esse é um grande detalhe. Mas nós temos que entender o sentido, o significado do Cristo de Deus. O que o Cristo de Deus significa no âmbito da revelação, para que eu entenda exatamente o que é ser anticristo. Então, o anticristo não é simplesmente um homem que vai aparecer e vai negar o Cristo, e vai dizer que o Cristo não é Deus, que o Cristo não veio, ou qualquer outra coisa. Não é somente isso, é muito mais amplo. E, portanto, fica aí o tema bem claramente exposto, de Babel à Grande Babilônia, é o percurso, e a gestação do anticristo fala, então, desse aspecto orgânico, de como que o anticristo já está sendo gerado. Poderíamos dizer que, se nós comparássemos essa gestação do espírito do anticristo na humanidade a uma mulher grávida, diríamos que já está nas 40 semanas, 39 semanas, 40 semanas. Estamos aí a um passo do nascimento, de o dar à luz a um grande tempo de apostasia. E uma vez compreendido esse tema, nós vamos poder perceber isso claramente. Hoje, entretanto, eu quero apenas trazer uma palavra introdutória. Apenas alguns pontos importantes para que nós, ao adentrarmos o tema, amanhã, de maneira mais específica, os irmãos possam ter esses 3 pressupostos que eu separei aqui. Primeiro, a mensagem de hoje eu coloquei antropologia bíblica, o homem no centro da história. É isso que eu quero dizer para vocês hoje. E dividir em 3 pontos o que é o homem, a escatologia e protologia, um jogo de espelhos, a história do homem em construção, e dois homens na história. Então eu vou passo a passo, não se preocupe que eu vou repetir todos esses pontos. A cada momento que eu começar um novo tópico, eu vou apresentar o tópico. Eu não quero pregar esses dias, eu quero apenas expor algo para os irmãos, que está no meu coração, no meu entendimento, para vocês refletirem, enquanto ministério, esse entendimento. Então, não queira ficar empolgado, queira compreender. Vamos gastar tempo para conversar, tempo para expor, tempo para compreender. Quando eu proponho hoje antropologia bíblica, o homem no centro da história, eu tenho um receio que os irmãos possam achar que agora eu estou pregando um certo antropocentrismo, o homem no centro da história. Eu quero trazer esse tema de maneira positiva e não de maneira negativa. Antropocentrismo, a ideia de o homem se pôr no centro da história, é espírito do anticristo. Vamos demonstrar isso enquanto um humanismo em mensagens posteriores. Quando eu digo antropologia bíblica, eu quero dizer a Bíblia como um livro de revelação, o que traz consigo nela a revelação de Deus. Ela revela muitas coisas, revela algo sobre Deus, revela a obra de Deus, o propósito de Deus, revela o Cristo de Deus, que é o centro do propósito de Deus. Nesse sentido, a Escritura toda ela é cristocêntrica. Revela acerca da criação do homem, da queda do homem, da redenção do homem, uma série de coisas. Entretanto, se nós pararmos para pensar na Escritura, enquanto a revelação de Deus para o homem, ou enquanto o livro que traz revelação de Deus ao homem, nós vamos observar que a Escritura, ela é para o homem. Ela não é para Deus, nem para Cristo. Não pensem que vocês que lá nos céus, ou onde quer que seja, os anjos estão lendo Bíblia. Isso não existe. A Bíblia é produto humano, embora por inspiração divina, é o guiar divino, mas ela é para o homem. E não somente para o homem, mas para falar acerca do homem. Ou seja, por meio da Escritura, eu compreendo o homem. Por meio da Escritura,
eu posso agora saber quem é o homem, por que Deus o criou, qual é a expectativa divina no seu propósito em relação a este homem. Vou entender melhor o que é a queda do homem, para eu poder também entender a redenção do homem. Então toda a Escritura vai colocar o homem no centro da história para revelar o homem a si mesmo e, consequentemente, Deus ao homem, porque o homem é o alvo dessa revelação, porque o homem é o alvo da obra de redenção. Então nós não podemos ignorar que a Bíblia tem uma antropologia, porque a Bíblia se destina a nos fazer entender quem nós somos. Ela se destina a nos fazer entender aquilo que nós somos enquanto seres criados, enquanto seres caídos, enquanto seres redimidos. E aqui começa, portanto, um pensamento muito importante, porque se nós começarmos a buscar simplesmente doutrinas, nós vamos nos esquecer que a Escritura, quando traz a revelação de Deus a nós, ela quer nos modificar. Ela quer revelar algo a nós, acerca de nós mesmos, para que você entenda que você é o alvo dessa revelação. Não fosse você, a Bíblia, enquanto livros escritos, não teria nenhum sentido. Não fosse o homem. Portanto, a Escritura foi escrita para você. A revelação contida nela é para te fazer compreender melhor a si mesmo, compreender a Deus, compreender o processo de criação, de queda e de redenção. Mas é preciso que nós entendamos isso. O homem é o objetivo de toda a revelação de Deus, enquanto aquele que vai compreender a sua criação, a sua queda e a sua redenção. O primeiro tópico que eu quero apresentar aos irmãos, dentro dessa questão, é o que é o homem. Temos que pensar um pouco sobre o que era o homem. Eu diria que, lato sensu, numa perspectiva ampla, a maioria das pessoas entendem, ou talvez nunca refletiram sobre isso, né? Nunca pensaram o que é o homem, nunca procuraram saber o que é o homem. Inclusive, poucos querem saber. Se você quiser trazer alguma informação, ninguém quer ouvir acerca dessas coisas. Eles não se importam com isso. Até porque o ser humano, ele entende que o homem é um ser acabado. Ou seja, o grande problema é quando alguém se converte a Cristo, por exemplo, e logo, 1 minuto depois que ele saiu das águas do batismo, ele pensa que ele está totalmente pronto para ir para o céu. Não é esse o pensamento cristão, de uma maneira geral? Totalmente pronto. Porque o homem, ele tem essa ideia acerca de si mesmo, como se o homem fosse algo acabado, totalmente acabado. E não refletiu que o homem é muito mais do que essa mera aparência que ele é. Até porque quando se você pergunta para os teólogos, ou para os estudiosos, para os filósofos, acerca do homem, alguns dirão assim, mais sabiamente, né? Não, o homem, ele é meramente matéria, só matéria. São aqueles que não concebem uma alma, ou não concebem um espírito. Pensa que o homem é um mero animal, e agora ele é puro carbono, e portanto, são os materialistas, conseguem ver tão somente corpo, mais nada além disso. Ou seja, o homem não veio de lugar nenhum, agora está aí, né, diante de todo mundo, e quando morrer ele acaba e não tem mais nada. Outros dirão, ainda mais sabiamente que o primeiro, não, o homem, ele é alma vivente. Aí tem até o texto bíblico para poder comprovar, Gênesis capítulo 2, versículo 7, apresenta, convence um tanto de pessoas, e é verdade. Ora, quando o outro disse que o homem é corpo, é verdade, eu sou corpo. Quando o outro diz que eu sou alma, também é verdade, eu também sou alma. Mas aí vem um mais ainda sábio de todos, fala, não, o homem é sobretudo espírito, porque o espírito é a parte etérea do homem, é a parte divina do homem. Eu diria que esse também está certo, o homem é espírito. Mas até então nós ficamos em conceitos. Aí vem um quarto e diz, não, o homem é corpo, alma e espírito. Reúne tudo. É a perspectiva, né, do homem tricotômico, né? A tricotomia e tal, enfim. E aí os homens passam a vida inteira discutindo se o homem é somente matéria, se o homem tem uma dicotomia, que é corpo e alma, ou se o homem tem uma tricotomia, corpo, alma e espírito.
E as discussões não param por aí, porque depois vão discutir exatamente qual é o papel do espírito, o papel da alma, e fica nessa discussão, e vai e volta. E embora todos estejam certos em algum ponto do entendimento, ou seja, embora seja correto eu afirmar que o homem é corpo, que o homem é alma, que o homem é espírito, eu quero propor, estritamente falando, um conceito mais elaborado. Não que eu esteja, mas devemos pensar o homem em relação aos outros seres da criação. Ou seja, quando eu olho para os animais, eu vejo neles corpo, eu vejo neles certa inteligência, todos eles têm, mas o homem, ele é distinto de todos os outros seres por causa da sua faculdade, ou de duas grandes faculdades que poderíamos apontar. O homem é um ser inteligente e o homem é um ser consciente. Então, inteligência e consciência tornam o homem superior a todos os demais seres da criação. E alguém diria, não, pastor, mas inteligência faz parte da alma, consciência faz parte do espírito humano. Eu falei, sim, é verdade tudo isso, mas eu quero que vocês pensem comigo o que é o homem desse ponto de vista, enquanto ser inteligente e um ser consciente, porque é a partir daqui que nós vamos poder compreender um pouco acerca de nós e acerca do processo pelo qual todos os homens estão passando, tanto no sentido do plano de Deus, quanto no sentido da obra das trevas, né? Então, o homem inteligente, essa palavra, esse termo inteligente, buscando no latim, inter, de fazer ligações, e legere, que é uma outra palavra que significa ler, colher, não é? Ler ou colher. Então, interligere significa, o homem inteligente é aquele que consegue colher dados e fazer relação entre eles. Por exemplo, imagine você numa casa e onde esteja ali trabalhando um marceneiro. Imagine só. E tem um cachorro deitado debaixo de uma árvore olhando aquela cena. Então vai lá, imagine você, ele vai lá, o marceneiro vai lá, corta aquela árvore e o cachorro vê o marceneiro cortando a árvore. Ou não vê? Ele está entendendo que está acontecendo alguma coisa ali, mas não entende bem o motivo. Depois o cachorro ainda continua deitado, observa que o marceneiro prepara a madeira da árvore e agora começa a fazer uma mesa. Perfeito? E o cachorro vendo tudo aquilo, o cachorro enquanto um animal, quando a mesa estiver pronta, o cachorro vai saber que aquilo ali é um objeto, ele não sabe o nome. Talvez ele entenda um pouco a serventia, porque sempre ele vai ver que tem panelas vindo para cima com comida, ele vai relacionar a comida ao objeto, vai ter uma relação. Mas o cachorro nunca vai fazer a relação, por exemplo, entre o homem colheu a madeira que era uma árvore e fez uma mesa. Portanto, essa mesa é um produto que o homem produziu a partir da árvore. Esses nexos entre uma coisa e outra, os animais não possuem. Ele só consegue ver a árvore, objeto, pessoa. Ele não consegue fazer a relação. Portanto, não se pode usar o termo inteligente, interlegere, fazer a interligação das coisas para um animal. O homem tem essa capacidade de fazer essas ligações e, portanto, o homem tem essa capacidade, ele, portanto, é um homem inteligente. Mas além da inteligência humana, o homem também é um ser consciente. E aqui que eu quero que vocês pensem um pouco comigo, até porque o tema da nossa conferência propõe a gestação do anticristo e a consciência humana. A palavra consciência, que vem de cons e ciência, quer dizer ter conhecimento junto, ou fazer a conexão de conhecimentos. Muito parecido com a ideia de inteligência, mas a consciência é quando o homem ele toma juízo acerca de si mesmo. Por exemplo, nunca um animal, absolutamente, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando tanto do animal, você vai compreender rapidamente, nunca um animal ele vai pensar acerca da sua vida. Você nunca vai ver uma vaca num canto, refletindo, o seu coração, refletindo suas atitudes. Uma vaca pensando, poxa, mas ontem eu tratei o boi de maneira muito rude.
Quando o boi veio falar algo, eu falei mu, e foi muito alto e ele ficou ofendido. Nunca um animal vai ter essa introspecção e essa autorreflexão de si mesmo. Embora o animal sinta fome, frio, medo, sede, mas ele nunca vai se entender como um ser no mundo, distinto do outro. Não existe para os animais um eu, um tu, um nós, um vós, um eles. Não existe essa relação, porque eles não possuem consciência de si mesmo. E aqui é o ponto que eu quero que vocês entendam. Razão porque um cachorro, uma vaca, um cavalo, qualquer outro animal, daqui a 200 anos, 500 anos, 1000 anos, tantos anos, eles continuarão a ser sempre o que eles são. Nunca você vai ver um cachorro mais convertido, um animal que pensa, eu preciso de mudanças profundas na minha vida. Não. O animal nem mesmo ele se muda de lugar, senão por necessidade. Porque se faltar alimento aqui, ele vai em busca instintivamente do alimento, mas ele não tem um projeto, vou me mudar de lugar. Não há isso nele. Então, os animais não possuem essa consciência acerca de si mesmo, muito menos a consciência acerca do outro. Tanto é que quando um animal vai lá e mata o outro animal, ou toma o alimento do outro animal, ele não vai ficar jamais com a consciência pesada, porque ele não tem essa autorreflexão sobre si, e nem ele reflete sobre o outro. Ele não se vê numa relação com o outro, numa relação social, numa relação... Não, simplesmente tudo é muito instintivo. O homem não. O homem, primeiramente, ele tem consciência de si. Ele se entende como um ser no mundo. E ele passa a pensar acerca das suas atitudes, do seu viver, do seu falar. E o homem também passa a ter a consciência acerca do outro. E o homem também passa a ter consciência acerca de Deus. Até mesmo o ateu, para ele concluir na sua ignorância que não há Deus, ele precisa desenvolver esse pensamento, essa reflexão. E por esse motivo, o homem, ele sofre mudanças. Porque na medida que você vai compreendendo a si mesmo, ou que você vai compreendendo os outros, e que você vai compreendendo as coisas referentes a Deus, você vai construindo, adquirindo um juízo acerca de determinada coisa, positiva ou negativamente falando, você tendo a ciência direta daquilo ou não, porque muito da nossa consciência é construída no silêncio da nossa inconsciência, vai sendo forjado e formado silenciosamente. Entenda que todos os nossos valores, eles são fruto de uma consciência. Ou seja, a consciência é a minha concepção de mim mesmo, do outro, de Deus e do mundo. Quando eu digo eu sou uma pessoa consciente, eu tenho consciência, quer dizer, eu tenho uma concepção acerca de mim mesmo. Eu tenho uma concepção acerca do outro, acerca do mundo, acerca de Deus. Concepções essas que foram produzidas a partir de reflexão e de reflexões. Por isso, tudo aquilo que eu sou, pode dizer, é a consciência. No sentido de que, se o homem é corpo, é verdade. Se o homem também é alma, é verdade. Se o homem é espírito, é verdade. Se o homem é corpo e alma é espírito, tudo bem. Mas eu quero trabalhar a ideia nesse tema, o homem enquanto consciência. Ou seja, o que o Marcos é? O Marcos é uma consciência. Vamos partir desse pressuposto ao falar desse tema. Se eu perguntasse o que o outro Marcos é, o Marcos é uma consciência. Se eu perguntar o que você é, você deverá dizer, eu sou uma consciência. Agora resta saber que tipo de consciência é esta que você é. Ou seja, entenda que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, inclusive,
as nossas palavras, o nosso procedimento, o nosso comportamento, são frutos daquilo que nós somos enquanto consciência. Essa consciência, ela pode ser mudada. Ela pode ser alterada. Quando Jesus diz, em João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo, ele está dizendo, olha, o que você é uma consciência terrena. A sua formação global, holística, sejam as suas faculdades de vontade, de mente, de emoções, tudo o que você esse conjunto que é a sua consciência de si mesmo, de Deus, do mundo e dos outros, é terrena. E, portanto, você nunca verá o reino de Deus nessa perspectiva. E, consequentemente, nunca vai poder experimentar o reino de Deus. Porque tudo que você pensa, que você sente, está de acordo com essa consciência caída que você é. Então é preciso que você venha nascer de novo. E aí não tem nada a ver com reencarnação, nascer uma segunda vez do ventre materno. Isso não muda a consciência do ser. Tampouco tem relação com você ser batizado nas águas, aceitar a Jesus. Embora o aceitar a Cristo e o batismo possa, eventualmente, determinar um começo de um novo nascimento, de uma mudança. Mas um novo nascimento implica necessariamente, você precisa ser outro. E para ser outro, essa sua consciência que você tem que ser destruída. E uma nova consciência tem que ser gerada. É isso que Jesus diz. É o mesmo que Ezequiel fala no seu livro, no capítulo 36, versículo 26, quando ele fala, Deus falando, né, por meio de Ezequiel, eis que eu vos darei um novo coração e um novo espírito, uma nova disposição de ser, um novo pensar. É isso que Paulo fala aos filipenses. Vós tendes a mente de Cristo. Ou melhor, isso é 1 Coríntios capítulo 2, né? Vós tendes a mente de Cristo. Então essa mente de Cristo quer dizer essa consciência, esse ser, esse pensar. É isso que Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, quando ele diz, por exemplo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele passa a dizer em seguida que esse sentimento não é um sentimento como nós entendemos, mas é toda uma visão acerca de si mesmo, acerca do Pai, acerca do mundo, acerca do homem. E como agora esse ser divino se dispõe a servir ao Pai, a servir aos homens e a efetuar a obra de redenção. Então o homem, ele é pura consciência. De sorte então que essa consciência, ela é formada. Olhe, por exemplo, para uma criança. Uma criança nasce, ela vem ao mundo. Então logo ela vem ao mundo, eu pergunto, qual é a consciência que ela tem? Acerca de si mesma, acerca do mundo, acerca do outro, acerca de Deus. Porém, ao longo da sua vida, 1 aninho de idade, 2 aninhos, a partir de tudo que ela viver, desde o ventre inclusive, né, já começa um processo do ambiente social, dos homens que estão ao seu redor, do que ela vê, do que ela ouve, do que ela inconscientemente percebe. Tudo isso vai sendo gerado dentro dela, ou vai gerando dentro dela aquilo que ela será, o homem que ela será, a mulher que ela será. Aquilo que nós somos é um produto, é uma construção que ao longo do tempo foi sendo gerado em nós. E, portanto, vamos considerar nesse primeiro ponto o homem enquanto uma consciência. Agora, quando falamos do homem enquanto consciência, nós vamos olhar o homem numa perspectiva coletiva. Isso porque a Escritura, e eu estou aqui no segundo ponto, vou apresentar escatologia e protologia. Escatologia é o Apocalipse. Protologia, proto é o começo, é o Gênesis. Então eu vou apresentar o começo e o fim. A protologia, a escatologia. O Gênesis, o Apocalipse. Daí você tem que pensar que Gênesis não é um livro da Bíblia, embora seja. Mas entenda Gênesis enquanto o começo. E Apocalipse enquanto o fim. Então quando a Escritura ela chega a nós, ela faz um jogo de espelhos. O que eu vou encontrar no Apocalipse já está em Gênesis.
E o que eu encontro em Gênesis, eu vou encontrar no Apocalipse. Portanto, entre o começo e o fim, eu tenho todos os demais livros para mostrar um desenvolvimento. Ou seja, eu vou compreender o homem a partir de um princípio, de uma Gênesis, de uma protologia, e o que será deste homem no fim. No final, o homem estará lá, como um produto acabado. Ou, vamos colocar, acabado do ponto de vista dessa história revelada, porque o homem não vai estar acabado nunca plenamente, porque enquanto ele existir, ele estará sempre em constante mudança de transformação e de mudança. Entende o que eu estou dizendo? Quando Jesus fala assim em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então eu entendo que só se tem vida eterna conhecendo ao Pai, e entendo que essa vida eterna consiste em conhecer. Então, se eu estou na vida eterna, eu estarei continuamente conhecendo a Deus. E esse conhecer a Deus, que é contínuo, ele nunca poderá se esgotar e acabar. Porque eu conheço enquanto existe algo a ser conhecido. E como Deus é inesgotável, e ele nunca pode se esgotar numa mente humana, no entendimento humano, então a vida eterna é eternamente na busca de conhecer a Deus, e conhecendo sem nunca conhecê-lo plenamente, mas sempre buscando e sempre conhecendo, e portanto sempre crescendo, desenvolvendo, sempre mudando, porque o conhecimento altera o nosso ser. Então, falando dessa escatologia e protologia, nós precisamos considerar a revelação. E é interessante que, falando do homem no centro da história humana, ou da revelação da Bíblia, é interessante como que a Escritura vai usar os símbolos de cidades para se referir ao homem. E aqui começa uma leitura um tanto diferenciada da Escritura, porque a pessoa, quando ler Gênesis, por exemplo, ele começa lendo Gênesis, aí vai capítulo 1, Deus criou todas as coisas. Capítulo 2, ele continua a criar. Capítulo 3, veio a cobra e enganou a mulher, e ela comeu um fruto de uma árvore. Capítulo 4, Caim matou Abel. Capítulo 5 é uma genealogia. Capítulo 6, a maldade encheu a terra e Deus anuncia o dilúvio. Capítulo 6, 7, 8 é toda a história do dilúvio. Capítulo 9 é o fim do dilúvio, Noé saiu da arca. Capítulo 10 e 11 é a história da primeira civilização sem Deus. Falaremos disso de maneira específica amanhã. Mas a pessoa, na sua leitura, pensa: aqui nós temos os homens construindo uma cidade. Aí a pessoa agora pega da leitura da Bíblia esse entendimento e fica: não, olha, os homens após o dilúvio, liderados por um homem chamado Nimrod, eles se reuniram e construíram uma cidade, e construíram uma torre, a conhecida Cidade de Babel, a famosa Torre de Babel. E aí é o golpe fatal da teologia. E é nesse momento que Deus intervém e divide as línguas. E aí começou dali o português, o japonês, o francês, o holandês, o javanês, o francês, o chinês. E aí começa toda uma discussão totalmente tola. Desculpe-me a expressão, mas nós fomos enganados muito tempo, discutindo a historicidade da Torre de Babel. Aí sai numa revista, para poder chamar a atenção dos crentes, sobretudo, arqueologia descobre ruínas da Torre de Babel. Aí você quer comprar a revista, você tem interesse em saber qual é a região, qual é o lugar. Não, mas na Bíblia está escrito o lugar, não precisa você comprar a revista. Mas não, você quer a prova científica que o arqueólogo fez tal descoberta. Tem todo um interesse por uma cidade que já não há, do modo como foi feita, uma torre que também não há, e que não tem nenhuma relação conosco. Se eu perguntasse assim: Marcos, de Teutônia, está lá vivendo, o que você tem a ver com a Torre de Babel? Digamos que você faça um estudo bíblico sobre a Torre de Babel, e consiga falar muito bem sobre ela, e tem até estudos históricos e arqueológicos acerca dela. Eu pergunto: e daí? O que acontece na sua vida?
Alguém aqui pode falar, não, isso é transformador. Isso altera efetivamente a minha existência no mundo. Alguém pode falar isso? Sejam honestos. Pastor, mas é porque Deus falou em Gênesis. Calma, é verdade, está em Gênesis. Mas nós precisamos compreender que essa cidade que ali aparece, vamos falar dela amanhã, propriamente dito, ela, de Babel, ela vai passar por um processo de desenvolvimento. Lá na frente vai aparecer como uma grande cidade chamada Babilônia. A Babel, que é o começo, origem, vem a ser Babilônia. Vamos falar sobre Babilônia. Não nos interessa o reino de Babilônia passado, mas qual era o espírito de Babilônia. Qual era a consciência babilônica acerca do homem, acerca de Deus. E vamos observar que essa Babilônia vai chegar na escatologia, no Apocalipse, enquanto uma grande Babilônia, uma cidade que lá é dita que Deus há de destruir. De destruir. Em contrapartida, numa relação de oposição, nós vamos encontrar também uma outra cidade na Bíblia, em oposição a esta. Aquela que no princípio lá era Babel, e veio a ser Babilônia, chegou a grande Babilônia, tem numa relação de oposição uma cidade chamada Salém. Salém, que virá a se desenvolver e a ser Jerusalém. E vai aparecer no Apocalipse como a nova Jerusalém. E aqui nós vamos compreender claramente como que, quando chegamos no Apocalipse, o próprio anjo que traz a revelação, que mostra a João essa cidade, chamada Cidade Santa, uma cidade preciosa, porque ela é de ouro, de pérolas e de pedras preciosas, uma cidade maravilhosa, linda. O próprio anjo vai dizer, olha, essa cidade não é especificamente uma cidade. Entenda isso. Ele vai dizer, esta cidade é a noiva do Cordeiro. Ela é a esposa do Cordeiro. Eu não sei qual é a dificuldade de algumas pessoas em compreender isso. E nem mesmo a insistência, pastor Marcos, de alguns de quererem que... Eu já ouvi gente falar assim, não, tudo bem, eu sei que é a esposa, mas é também uma cidade. Ora, eu não entendo como eu, ou melhor, Jane, minha esposa, pode ser minha esposa, uma pessoa viva, orgânica, um ser humano, e ao mesmo tempo uma cidade. Não, isso aí é esquizofrenia. Não, desculpe-me, mas não dá para entender. Como que o Cristo de Deus, que é o Cordeiro de Deus, o Cristo, tendo a sua noiva, ou a sua esposa, essa esposa é, ao mesmo tempo, pessoas redimidas e glorificadas, e uma cidade ao mesmo tempo. Não tem sentido. Eu diria que uma interpretação coerente seria, ou ali é uma cidade, esquece noiva, ou é a noiva, esquece cidade. Mas se diz cidade e diz noiva, eu só posso entender que a noiva não pode ser uma cidade, mas posso entender que a noiva, ela pode ser simbolizada, representada por uma cidade. A cidade, enquanto símbolo de habitação, a cidade de ouro ou de pedras preciosas, como símbolo de transformação, a cidade enquanto noiva como símbolo, né, de relacionamento, socialização, encontro, enfim. De todo modo, a Bíblia categoricamente no Apocalipse diz que aquela cidade, a Nova Jerusalém, é a esposa do Cordeiro, é a noiva do Cordeiro. E daí você não precisa ser doutor em teologia para saber que a noiva ou a esposa do Cordeiro, em toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, sempre diz respeito ao povo eleito de Deus. Antigo Testamento, o povo eleito de Deus era Israel. Por isso que no livro de Eclesiastes, ou melhor, de Cântico dos Cânticos, ali nós temos a figura de Sulamita enquanto a noiva. Ali é uma figura de Israel,
essa relação. Nós vamos encontrar no livro de Jeremias, no livro de Isaías, no livro de Oséias, dizendo que o povo de Israel era a esposa de Deus. Há um sentido simbólico de relacionamento, de eleição, de união, de companheirismo, de serviço, de auxílio, enfim. Entrando para o Novo Testamento, nós vamos ver abundantemente no Evangelho de Mateus, em 1 Coríntios capítulo 11, em Efésios capítulo 5, em 1 Coríntios, que o povo de Deus eleito, a igreja, é a noiva de Cristo. Então, se toda a Escritura me mostra que a noiva de Cristo é sempre pessoas que foram eleitas, separadas, santificadas, para ser a auxiliadora do Cristo de Deus, quando eu chego no Apocalipse que eu vejo lá uma cidade gloriosa, que é a noiva, eu só vou entender como o Apocalipse é um livro de sinais, um livro de figuras, de símbolos. Então eu sei que aquela cidade é o símbolo do povo, de pessoas. Bem, mas o que eu quero enfatizar aqui é que se nós entendemos, e eu creio que vocês já estão claros disso, se nós temos a plena clareza e consciência de que a Nova Jerusalém diz respeito ao povo eleito de Deus, do Antigo e Novo Testamento, do povo de Israel, dos eleitos de Israel, dos eleitos dos gentios, representados pelos nomes das 12 tribos nas 12 portas da cidade, e dos apóstolos, os 12 apóstolos nos fundamentos. Ali é a reunião de todos os eleitos, que foram redimidos, e que foram santificados, e que foram conformados à imagem do Filho, e que foram então glorificados. Se eu entendo que aquela cidade, enquanto uma obra-prima que foi construída, porque uma cidade, ela lembra o quê? Edificação, ou não? Lembra o quê? Construção, ou não? Que você pega materiais e vai trabalhando até chegar naquela condição. Então, se eu entendo claramente que a Nova Jerusalém são pessoas que passaram por um longo processo e vieram a ser representadas pela cidade, então eu não posso negar o fato de que o mesmo Apocalipse apresenta a grande Babilônia, uma outra cidade, enquanto um conjunto de pessoas também, que à semelhança da Nova Jerusalém, foram edificadas. Ou seja, a própria Escritura está a nos dizer que os homens estão numa obra de construção, não enquanto os operários, mas enquanto os materiais. Ou seja, Deus ao longo da história, Ele está construindo um povo. Essa construção é uma gestação. Algo está sendo gerado, um homem está sendo forjado na história. Não é assim que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 19, quando ele fala que ele dizia: eu sinto dores de parto por vós, até que Cristo seja formado em vocês. Ele não diz isso? Ou seja, essa é uma verdade que nós temos que atentar. Ou seja, qual é o seu alvo de vida cristã? O que deve governar o seu coração? Eu sei que congregar é muito importante, mas congregar para dizer para o pastor que você foi não tem nenhum sentido. Eu sei que ofertar é importante, mas ofertar para dizer que você ofertou não tem nenhum sentido. Até porque se o problema fosse o dinheiro, ninguém estaria aqui com igreja, pelo menos nesse ministério. A gente estaria fazendo outra coisa, montava uma gangue, assaltante, né? Qualquer coisa, virava político. Então virava pastor também, né? Pastor, né? Daqui não tem jeito, aqui é complicado. Mas virava essa turma aí. Bem, para os efeitos, qual deve ser a nossa visão acerca do nosso ser cristão e viver enquanto igreja? Porque qualquer coisa que nós fizermos, se você canta essas canções tão lindas, na voz dos irmãos que cantam tão bem, tocam tão bem, mas você fica cantando, para que você canta? Por que você faz isso? Nós temos que ter essa autorreflexão, um juízo, um julgamento sobre nós mesmos,
Por que você está casado? Por que você passa tantos problemas no seu casamento? Por que nós ficamos enfermos? E Deus permite que nós fiquemos enfermos e sintamos dores. Por que isso? Nós temos que buscar o sentido das coisas, da existência, para que tudo o que há faça sentido no processo da nossa existência. E aí eu preciso compreender, basicamente, que a Escritura, querendo me fazer entender a mim mesmo, dentro desse processo e projeto divino, a Escritura nos mostra a figura da cidade. Babel, Babilônia, Grande Babilônia. É um desenvolvimento. Salém, Jerusalém, Nova Jerusalém. São cidades e também é um desenvolvimento. Duas cidades, é um jogo de espelhos. Você vai encontrar no Gênesis, desde o princípio, lá no capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém. Se você ler aqui, Salmo de número 76, versículo 2, identifica Salém com Jerusalém, com Sião, cidade de Davi. Então, por que a Escritura coloca cidades? Será que é para confundir o leitor? Para nos fazer pensar que é uma cidade quando não é? Será que aquilo que deveria ser para o nosso proveito se torna um tropeço na compreensão? Não. A Escritura fala do homem e ela própria dá a chave. O homem vai ser aqui representado por uma cidade. Porque a cidade, dentre tantos outros significados, traz consigo a ideia fundamental de edificação, de construção. Assim como um operário, com seus trabalhadores, buscam materiais e trabalham os materiais de modo a fazer, por fim, uma construção, essa obra, do mesmo modo Deus está trabalhando na história para construir o homem. Do mesmo modo, paralelamente a esse projeto de Salém, Jerusalém e Nova Jerusalém, há um trabalhar também. Há um trabalhar das trevas. Há um trabalhar do império das trevas, que também está buscando construir também um homem. Dois homens na história. Não é sem razão que a Escritura vai apresentar a nós dois homens. Em outras palavras, se você perguntasse para a Escritura, de acordo com essa antropologia bíblica, quantos homens há sobre a terra? Como pensar isso? Atualmente nós somos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes sobre a terra. Mas muitos já morreram no passado. Já houve muitas civilizações que já não existem. E outras ainda virão. Outros homens nascerão. Então não fiquemos pensando nesse número tão grande. Mas pensemos pelo viés aqui da revelação. Que quando a Escritura fala sobre o homem, vai sempre nos apresentar apenas dois. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O que você encontra lá? Você vai encontrar Paulo dizendo acerca do primeiro homem e do segundo homem. Ele vai dizer que o primeiro homem é alma, foi feito alma vivente, enquanto que o segundo homem é espírito vivificante. Ora, quem é este primeiro homem? Adão. Sim, e quem é o segundo? Eva. O segundo é Caim. Ora, mas depois de Adão, quantos não vêm depois de Adão? Quantos homens? Adão, que gerou Caim, ou que gerou Abel, ou que gerou Sete. Você vai construindo uma longa genealogia. E essa genealogia ela vai se tornando uma grande árvore, vai se desmembrando e aumentando muita gente. Mas não, Paulo fala, não, o segundo homem é Cristo. O que implica que todos os primeiros, ou todos os que vieram de Adão, constituem um único homem. Então eu começo com a ideia de um primeiro homem, tenho a ideia de um segundo homem, de modo que no final, o que nós vamos ter? Dois homens, o primeiro e o segundo. Porque Paulo ainda vai dizer no capítulo 15, 47, que este primeiro homem é da terra, é terreno. E o segundo homem é do céu, é celestial.
Em Romanos 5, Paulo vai dizer, este primeiro homem se chama Adão. E ele vai dizer, e esse segundo homem se chama Eva, não? Jesus? Cristo. O primeiro homem se chama Adão, o segundo homem se chama Cristo. E esses dois homens, primeiro e o segundo, o terreno e o celestial, Adão e Cristo, são respectivamente aqueles dois homens de que nós falamos sempre. O novo homem, Cristo. O velho homem, Adão. Ou seja, toda a história bíblica caminha nesse sentido. Ou seja, a humanidade da qual você faz parte, ela tem duas linhas. Você, enquanto homem, parte da humanidade, ou você é Adão, ou você é Cristo. Ou melhor, ou você está sendo gestado Cristo, sendo gerado esse Cristo de Deus, ou você está sendo gerado esse Adão, continuamente. Ou você é o primeiro ou você é segundo. Ou você é terreno ou você é celestial. E isso se materializa na nossa experiência de maneira muito prática, não no sentido de doutrina. Aprendi que tem o primeiro e o segundo, tem o celestial e tal. Mas esse Adão, esse primeiro homem, esse homem terreno, é uma consciência. É um modo de ser. Esse modo de ser é um modo de ver. É um modo de interpretar. É um modo de viver. Valmir, você não faz nada que você não seja. Nada. E isso explica o motivo porque nós tantas vezes quisemos fazer o bem e não conseguimos. Porque o bem, você sabe o que é o bem. Está escrito, você já leu que tem que amar o inimigo. Agora, saia daqui e se propõe a amar o inimigo. Pronto, vou amar. Aí você tem toda a boa vontade de obedecer o evangelho, você gostaria tanto que isso fosse genuíno, mas quando você se depara com a situação real, em que aparece alguém que se torna efetivamente seu inimigo, seu opositor, se torna um Satã na sua vida, um adversário, um acusador, um perturbador da tua paz, da tua família, que rouba os teus bens, sobretudo os sentimentais, os afetivos, que são os que mais nos são caros, né? Toca no seu filho, seu esposo, na sua esposa. Aí você fala assim, agora é a hora de aplicar o amor ao inimigo, perdoando, abençoando a vida dele, gastando precioso tempo intercedendo para que o mal que ele me fez, ele não sofra, para que Deus o guarde, o proteja, o transforme, o salve e tudo mais. Aí você percebe que há uma incoerência entre o conceito teológico e a experiência prática. E essa incoerência é simples. É porque eu não sou. Porque o que eu sou enquanto consciência, esse modo de ser no mundo, esse modo de conceber, consciência é o mesmo, conceber. Como é que você gera todo o entendimento, os sentimentos são gerados a partir dessas relações? Aí você percebe muitas vezes que nós não conseguimos. E talvez nós não conseguimos, não porque nós sejamos piores do que ninguém, mas talvez porque muito tempo da nossa vida foi gasto valorizando a coisa errada, com aparência de certo. Valorizando o culto enquanto liturgia, enquanto o culto deve ser festa, alegria. Adoração não é um ritual, não deveria ser. Adoração é o mesmo quando você faz, por exemplo, desculpe a comparação, pastor, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas sabe quando você está muito alegre, está numa festa, e passa aquela música da sua vida? Aquela música que te leva lá longe, você fica tão alegre, você já quer dançar, você é movido, naquele momento, aquela música te trouxe uma alegria, e você canta, e quando você canta, você está tirando do coração todas aquelas palavras,
porque aquilo se move em você, aquilo se torna real em você. A adoração não deveria ser diferente, mas é diferente. Talvez porque o que nós estamos dizendo não faça parte da nossa consciência, do nosso ser, do nosso modo de ser. Isso é para pensar. É para pensar. Pensar que às vezes o nosso ofertar, passamos muito tempo ofertando. Se você for somar tudo que você ofertou, misericórdia. Dava casa, dava carro, fazenda, avião. Tudo que você já deu, de bom coração, boa vontade. Mas talvez o entendimento fosse errado, porque a direção era que a oferta era um aspecto teológico, uma obrigação teológica. Se você não dá, você peca. Se eu não quero pecar, eu dou. Esqueceu que o ofertar é um desprendimento. É um doar-se e nunca um doar algo. Quem doa dinheiro sem se doar, não doa. Assim como o ofertar, não somente ofertar em igreja, mas ofertar a alguém, ou se você quiser usar um outro nome, doar a alguém. Ou seja, tudo que nós fazemos tem que ganhar um sentido e tem que ser interpretado a partir da perspectiva daquilo que somos. Por quê? Porque se nós gastamos muito tempo sem essa compreensão, sem essa relação, andando numa perspectiva totalmente errada, que não é a do ser, da consciência, mas o do mero fazer, ocorre que nós gastamos muito tempo e talvez não fomos edificados, construídos, talvez não foi forjada em nós a consciência crística do Evangelho. Mas não é tarde, nunca é tarde. Nós estamos aqui para pensar isso. E ao pensar, e o pensamento ele parte da compreensão, se vocês conseguem me compreender, vocês já podem começar a pensar então em você próprio enquanto consciência. Que consciência que eu sou? Eu sou uma consciência adâmica, carnal, caída? Como é que eu vou saber? Ou eu sou uma consciência crística de novo homem do céu? Mas como é que eu vou saber? Ora, você vai ter que relacionar o seu ser e o seu modo de ser no mundo. Todo mundo está todas as pessoas estão no mundo e tem uma forma de ser no mundo. Como você interpreta? Só um exemplo para não ficar sem nada prático. Paulo, ao escrever aos Coríntios, dentre tantas coisas que ele disse e que ele falou, num dado momento ele citou uma situação real, um caso concreto. O bom é trabalhar com um caso concreto. E Paulo diz assim, olha, me admira porque eu ouvi dizer, pelos da casa de Cloé, que há irmãos na igreja com problemas judiciais. Ou seja, alguém deve um dinheiro para o outro, irmãos da igreja. Não sei se comprou um terreno, vendeu um carro. Eles fizeram uma negociação e o devedor não cumpriu com o seu compromisso. E aí o irmão se tornou um credor. E o outro irmão se tornou um devedor. Sendo irmãos. E aí tentaram negociar, um prazo e não vai. E quando o credor viu que o outro era uma pessoa enrolada, era uma pessoa cuja consciência era terrena, esperta, malandra, Aí o outro irmão falou, não, isso é simples de resolver. Procurou o presbítero e falou, não, isso aí é caso de polícia. Isso é caso de justiça. Para que tem a justiça estabelecida? Não é por Deus? Pronto, vai lá. O irmão foi. E aí o problema já estava na justiça dos homens. Aí Paulo, quando vê isso, fala, gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Vocês sabiam que vocês vão julgar os anjos? E julgar o mundo? Sabemos. A doutrina é clara. A doutrina está aí. Isso aí é escatologia bíblica, paulina. É o papel dos santos no julgamento dos homens, do mundo e dos anjos. Mas vem cá, vocês têm ideia do que vocês estão dizendo? Você quer julgar o mundo? Quem quer julgar o mundo aqui? Digamos, igual Paulo falou. Levanta a mão, vocês não querem não? Tá bom. Julgar não é condenar não, julgar é você fazer o juízo necessário a partir da verdade.
Quem quer julgar os anjos aqui? 4 pessoas, que bom, os outros não querem, tá bom. Mas vão do mesmo jeito. De todo modo, a questão é, poxa, que ambição, hein? Julgar o mundo. Grande, não é pouca coisa não. Julgar os anjos. Está em 1 Coríntios capítulo 6. Leiam. Se eu for ler todos os versículos anotados e que vem de cabeça, a gente não consegue acabar antes das 11h40. Eu quero ir até 11h30 pelo menos, né? Então, mas que ambição, né? A pessoa julgar os tronos, tal. Isso é teologia. Isso é uma coisa totalmente improvável do ponto de vista fatual. Se você não entender que esse julgamento já deve começar a ser exercido hoje. Não que não será, mas é porque nós ficamos esperando um dia em que Deus dirá, como é que é seu nome? Sueli? Sônia. Sônia, sua vez. Sente aqui nesse trono de ouro. A Sônia senta toda feliz. Agora você vai julgar. Certo? Traz os anjos aí para ela julgar. A gente fica pensando assim, essa é a teologia dos homens. Paulo fala assim, vem cá, como é que vocês querem julgar os anjos e o mundo, se vocês não são capazes de julgar as suas próprias causas? E sendo vocês irmãos, e sendo vocês juízes do cosmo e dos anjos, vão levar a causa de vocês para um ímpio ou um homem que não tem a graduação de vocês? Ou seja, vocês não estão entendendo que tipo de consciência vocês têm acerca de vocês mesmos. Vocês só têm teologia, mas na prática vocês são piores do que o ímpio. E deveriam entender onde vocês estão assentados. Em que regiões vocês deveriam se encontrar. E tem mais, ele fala. Vocês não são capazes então de se reunir e resolver o problema. Aí eventualmente alguém pode falar, não, vamos reunir, então vamos resolver agora. Aí fala assim, mas e você, o credor? Você não é capaz de perdoar? De abraçar seu irmão e procurar de alguma forma compreender? Por que nós sempre julgamos que quem não paga é safado? Sempre. Não pagou é picareta. Conhece o fulano? Picareta. Vocês conhecem essa expressão, picareta? Aqui tem. Lá em Brasília, quem não paga é picareta. É tudo igual. Por que nós sempre julgamos pelo viés da picaretagem? E não pensamos, puxa, o que essa pessoa está passando? Ou o que o levou a ser o que ele é, do modo como é que ele é? Qual o processo de vida? Qual o seu histórico, da sua família, dos seus pais? Onde está o nosso sentido, o senso de amor ao outro e procurar se colocar no lugar do outro? Paulo diz, vocês não têm essa consciência. Vocês são bons crentes e bons teólogos, mas eles são péssimas consciências. Vocês têm toda uma teologia, sabem de tudo. E Paulo vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente sábia, cheia de conhecimento. Mas ele fala, mas quando tem um caso concreto, vocês se mostram uma consciência terrena, a ponto de eu não poder me dirigir a pessoas espirituais, mas a carnais. Ele diz isso. Vocês entendem? O sentido de consciência é o seu ser, como ele se põe no mundo, como é que ele olha. Aí quando você olha para Cristo, que também foi um homem, portanto uma consciência no mundo, mas que consciência ele tinha, que ser que ele era, como Cristo nos é estranho. Eu sei que talvez nós não paramos ainda para pensar sobre o ser de Cristo no mundo, mas era muito estranho. E a prova de que era muito estranho é que os religiosos, os melhores religiosos da época, não podiam admiti-lo, porque era totalmente o oposto do que eles eram no mundo. Jesus agia totalmente diante do que se fazia no templo, enquanto estava todo mundo aplaudindo o que acontecia no templo. Jesus, ele entra e fala, olha, vocês estão profanando a casa do meu pai. E quando eles pensavam que eles deveriam aprovar, Jesus reprovava, fazendo até um azorrague de cordas, né? No outro momento, quando leva uma mulher pega num flagrante de adultério, que achava agora ele vai condenar, aí ele perdoa e não apedreja. E vai de encontro à lei de Moisés. Que tipo
tipo de ser é este no mundo? Que se compadece dos pecadores, que nunca permitiu que alguém voltasse vazio, alguém que lhe procurou com o coração sedento. Nunca. Que abençoava as crianças, tocava os leprosos, que amava a humanidade a ponto de, enquanto o homem chorar pela dor do outro, sendo Deus. Porque a gente pensa, não, se ele é Deus, ele tem toda a onisciência, então o conhecimento etéreo e amplo de Cristo não lhe permitia sentir dor, porque afinal ele sabe de tudo, né? O passado, o presente, o futuro. Mas diante de uma cena quando uma viúva saía da sua cidade, levando num caixão o seu único filho. E aí a história é bem construída, não? Uma viúva, uma mulher desprovida, né? De arrimo. Não tem. Levando para sepultar o seu filho único. Aí Cristo olha e ele é capaz de se condoer da dor daquela pessoa, que ele sabe que terá seu filho de volta, porque ele vai ressuscitar, mas ele sente a dor. Enfim, vão para casa hoje levando consigo a ideia da consciência que é o homem. Lembrando que, queira você ou não, entendendo ou não, aceitando ou não, você está em construção. Algo está sendo gerado coletivamente, e o coletivo é formado a partir das partes dos indivíduos. Todos nós cooperamos para a construção coletiva de dois homens, Adão e Cristo, o velho e o novo homem, o primeiro e o segundo, o terreno e o celestial. Amém?